Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem? Por que eu disse em outro vídeo que o veganismo não é a ideologia do futuro, e sim o futuro das ideologias? Porque nenhuma ideologia de nenhuma espécie vai conseguir se manter ignorando o fato, ignorando aquilo que se mostra evidente. Vamos considerar, por exemplo, o cristianismo, né? A esmagadora maioria dos cristãos não é vegana e considera inclusive que o Deus deles permite que eles explorem os animais como se fossem coisas, né? Eles acham que a agropecuária está justificada com base no mandato que Deus teria entregue a Adão, segundo o livro de Gênesis, né? Quando ele disse: dominai a terra, dominai sobre os animais, etc. E também eles apelam para a passagem em que Deus entrega os animais para alimento após o dilúvio para Adão. Para Adão não, para Noé, né? E eles também citam o fato de que Jesus nunca proibiu o uso dos animais como alimento, e Jesus no mínimo comia peixes, né? Pois bem, se a gente voltasse alguns séculos, você encontraria argumentos muito similares sendo usados pelos cristãos em favor da escravidão. Aliás, eram argumentos até superiores, né? Porque você tem lá no livro de Êxodo, por exemplo, as regras pelas quais o povo de Israel poderia manter os escravos. Você tinha também prescrições do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro falando sobre os escravos precisarem temer os seus senhores, precisar honrá-los como se fossem o próprio Cristo. Então a Bíblia não chega nem perto de condenar a escravidão, pelo contrário, ela a endossa e a justifica. Mas hoje os cristãos na sua totalidade consideram que a escravidão é uma coisa errada, que contradiz o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, que contradiz o fato de que o ser humano é um ser digno, criado à imagem e à semelhança de Deus e que não pode ser tratado como objeto, né? Então você vê, houve uma mudança de 180 graus. Devido a o quê? Devido à circunstância fática, devido à mudança social, houve uma mudança de mentalidade e os textos bíblicos passaram a ser interpretados de outro modo, né? Mesmo que você diga que os escravos não eram tratados como os escravos do Brasil Império, né? Que quando os autores bíblicos se referiam a escravos, era no sentido de um empregado doméstico que precisava pagar a sua dívida. Ora, isso não se justifica, né? Se você pegar ali o livro de Êxodo e ler as coisas que Moisés teria escrito com respeito a esse tema, você verá sim que esses escravos não eram meros empregados, não eram meros funcionários, eles eram tratados como coisa. Tem até uma passagem que diz assim: se você bater no seu escravo e ele morrer, você terá que pagar uma multa. Mas se ele sobreviver, você não precisará pagá-la, porque ele é dinheiro seu. Vê? O ser humano sendo tratado como coisa, como objeto quantificável, né? Passível de sofrer precificação. Eu vou colocar esse versículo indicado aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos falar sobre o veganismo com referência a isso, né? Por que o cristianismo terá que se tornar vegano para continuar sobrevivendo? Porque vai chegar uma hora que os cristãos vão precisar reconhecer o fato de que, com a exploração dos animais por parte da agropecuária, o planeta Terra não terá recursos suficientes. Os governos vão se render a essa realidade, as pessoas individualmente vão se conscientizar disso, mesmo que os estados demorem para realmente tomar medidas efetivas em favor do veganismo, as pessoas vão se conscientizar. Pouquinho a pouquinho elas vão começar a abrir mão do consumo da carne, leite, ovos, mel, começar a abrir mão de usar couro, lã, etc. E aí, sabe o que vai acontecer?
as pessoas vão começar a entender que o princípio que Jesus ensinou de amar ao próximo como a nós mesmos pode e deve ser expandido, porque na época dele as pessoas viviam em situações de penúria econômica, né? E talvez fosse necessário sim consumir peixes ali, né? Elas jogavam a rede e pescavam de uma forma sustentável, mas hoje a pesca é feita de forma predatória, pessoal. Deem o Google, como eu sempre falo, né? Deem o Google, vejam o que é essa indústria pesqueira, como é feita a captura dos peixes, a poluição que as redes lançadas ao mar causam, né? A destruição de espécies por parte da indústria pesqueira. Ora, se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, se eu devo tratá-lo como eu gostaria de ser tratado, e se eu sei que o animal, ele demonstra possuir senciência, ele demonstra possuir consciência de algum nível, né? Por que então eu vou ignorá-lo? Porque eu também não vou respeitá-lo na sua individualidade e deixar que ele seja livre, deixar que ele faça aquilo para o qual Deus o criou, de acordo com o cristianismo, né? Bem, Jesus consumiu peixes durante 33 anos, ok, mas e quando ele morreu? O que ocorreu? De acordo com a ideologia do apóstolo Paulo, Cristo colocou fim ao sistema de sacrifícios de ovelhas, rolinhas, né? Ele deu fim a uma matança que vinha lá atrás por ordem de Deus, para que os israelitas sempre se lembrassem de que o sangue era necessário para cobrir o pecado, né? E o sangue era o modo pelo qual os israelitas mostravam que eles ofereciam a Deus aquilo que era necessário para apaziguar ou encobrir, no caso, apaziguar a ira divina, encobrindo os seus pecados, esperando o verdadeiro sacrifício que viria para apagar o pecado, para destruir o pecado. E você, como seguidor de Cristo, como imitador deste homem perfeito, também está tentando reduzir o sofrimento dos animais? Ou será que você está perpetuando uma matança desnecessária na sua alimentação, no seu vestuário, nos eventos esportivos que você frequenta, né? O que diz a Bíblia? O que diz o livro de Romanos? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? E por um homem veio a justificação para a vida. Então nós temos um contraste entre Adão, desobediente, que traz a morte para a criação, e Jesus, o obediente, que reverte o estrago feito pelo primeiro homem. Quando um animal morre, quando o animal é sacrificado, quando o animal sangra, o Deus cristão, se ele existir, né, ele se entristece, ele olha aquela cena e se lembra: a minha criação se apartou de mim, o homem virou as costas para mim e agora eu tenho que suportar isto. Essas belas criaturas que eu fiz para que vivessem em felicidade estão sofrendo, estão agonizando. Então, você como cristão, como filho desse Deus que busca agradá-lo, vai financiar isso? Vai financiar a agropecuária? Sendo que você pode se alimentar daquilo que Deus deu lá no princípio para Adão no Éden, né? Quando ele deu sementes, frutas e plantas que são necessárias, que são suficientes para manter a vida e a saúde, né? Sim, Deus deu para Noé e os seus descendentes os animais, mas isso logo após o dilúvio, quando a terra estava destruída, né? Não havia recursos suficientes para que o homem fizesse a sua plantação, para que ele cultivasse as coisas que eram necessárias. Então o homem, naquela situação excepcional, passou a se alimentar sim de carne. Mas quando Deus retirou os israelitas do Egito, ele lhes deu maná, que caía do céu, né, e tinha gosto de pão de mel. Então era um alimento dado pelo próprio Deus, que não vinha de morte de animal, né? Era um alimento formado naturalmente, que caía como se fosse neve. E os israelitas começaram a pedir
alimentos diversos, incluindo carne. E o que Deus fez? Diante da dureza do coração do povo, ele lhes mandou codornizes. Leia lá o que ocorreu depois disso. O povo começou a comer as codornizes e Deus se irou e mandou uma praga que matou muita gente, né? Então você vê, o Deus bíblico já nos mostra que ele não fez o homem para consumir carne e que quando ele permitiu isso foi em situações esporádicas. Se você como cristão acredita que nós devemos viver o mais próximos possível do padrão de Deus original, você deve sim se tornar vegano, tá? Lembre-se quando Jesus disse para aqueles que o questionaram que ainda que Deus tenha permitido o divórcio, né, na lei de Moisés, aquilo ocorreu por causa da dureza do coração do povo. Mas no princípio não foi assim, porque Deus disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se apegaria à sua mulher e seriam dois uma só carne. Assim não separe o homem o que Deus uniu. Então, vamos aplicar este mesmo princípio com respeito à alimentação? Deus permitiu que Noé e os seus descendentes passassem a consumir carne, sim, mas isso foi devido a uma necessidade nutricional específica, quando a terra estava enlameada, ou pelo menos ela estava seca, mas totalmente soterrada, não havia condições de produzir alimentos vegetais na variedade necessária para o ser humano. Deus permitiu que os israelitas passassem a consumir carne, né, depois que eles saíram do Egito, sim, mas por causa da dureza do coração deles, eles não estavam ainda adaptados para suportar essa mensagem do reajuste nutricional, depois de séculos vivendo dentro do Egito, né, que não tinha uma alimentação vegana, que não tinha uma alimentação edênica. Deus então passou a permitir que eles consumissem animais, né? Mas no princípio não foi assim. Quando Deus fez Adão, ele disse, né, que de todo o fruto da terra você comerá, né? Você poderá se saciar com as árvores, com os frutos, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, e lá depois, quando ocorrer a volta de Jesus, quando ele restaurar a terra, o que vai acontecer? De acordo com Isaías capítulos 11 e 65. O leão pastará com a ovelha e não se fará mal algum no monte do Senhor, é o que está escrito, né? Então a terra voltará àquela condição maravilhosa, equilibrada, em que não haverá essa matança, né? As pessoas e os próprios animais que hoje são carnívoros comerão do fruto da terra. Pessoal, você vê como que dá para a gente pegar a Bíblia e levar para esse lado? Eu não estou fazendo uma pregação religiosa, eu estou apenas expondo para você um ponto de vista alternativo que não apenas poderá ser aceito, mas terá que ser aceito. É assim que os cristãos precisarão ler a Bíblia nas próximas décadas, pessoal, porque não haverá escapatória. O cristianismo será vegano, o socialismo já está se tornando vegano, né? Os socialistas hoje, se não são simpatizantes, já são militantes empolgados, inclusive, pelo veganismo, a ponto de muita gente achar que todo vegano é socialista, né? O que é falso, né? Os capitalistas também terão que abraçar o veganismo para que o capitalismo não destrua os recursos, para que o capitalismo continue existindo, para que haja capitalistas, nós vamos ter que manter o nosso planeta. A parte da questão da saúde, a parte da questão ética, né, que já é mais que suficiente para que a gente endosse e abrace o veganismo, nós temos esse próprio aspecto ambiental, o próprio aspecto da sustentabilidade, que é uma coisa que já está na boca das pessoas há tanto tempo, né? A sustentabilidade, a preservação dos nossos recursos já é uma ideia disseminada, mas o veganismo é uma consequência lógica disso. Não tem coerência você querer que nós tenhamos um planeta limpo, sustentável, equilibrado, habitável,
e ao mesmo tempo você continuar financiando essa chacina, essa morte, esse abuso físico, psicológico e sexual dos animais não humanos. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso e até a próxima.